meu nome é Carla, sou reikiana e eu estou aqui hoje com o terapeuta holístico Sérgio Marim para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que é constelação familiar sistêmica. Ok. Então, para que serve essa constelação familiar sistêmica, né? E para quem é? Algumas pessoas às vezes veem algumas postagens, vê esse assunto na internet ou em algumas conversas, mas o que é isso afinal? E para que é, né? A gente busca as coisas para ter um resultado. Eu não busco a sessão de terapia para conhecer, eu busco para ter resultado. Então, em que ela pode ajudar? A constelação familiar ela vem de um alemão, Bert Hellinger, e ele percebe, observando algumas sociedades lá da África, que eles viviam muito bem, felizes, pessoas saudáveis e felizes. E ele percebeu que tinha algumas leis que eles seguiam. Então a constelação vai fazer o quê? Quando o cliente vem, algum problema ele tem. Ninguém procura ajuda se está 100%. Ele procura justamente quem está com problema que no campo do trabalho financeiro, ou no campo das relações, relacionamentos, seja amoroso, relacionamento com pessoas, pai, mãe, ou seja uma questão de saúde. Mas, Sérgio, para explicar assim para as pessoas o que eu posso, né, o que a constelação vai me dar, um exemplo, se eu tenho um problema em relações amorosas, né, todo relacionamento meu dá errado, a constelação também consegue ajudar nesse princípio, né? E como é esse processo da constelação, né? Principalmente nesses casos, porque quando há uma relação entre duas pessoas, vai acontecer alguns emaranhamentos que se chamam, né? Que impede que essa relação dê certo. Aí você tem dentro da constelação familiar a questão de emaranhamento, de fidelidade a sistemas antigos, de estar imitando alguém do sistema, você nem sabe. Então a gente acha, né? Eu também, na minha ignorância lá atrás, achava que eu tomo decisões, eu faço o que eu quero, não sei o quê. Não é bem assim. A gente toma decisões na vida, tem hora que, na verdade, o sistema familiar nos leva a tomar aquela decisão. E como que a constelação consegue identificar esse problema? Por exemplo, eu vou chegar lá com uma reclamação de problema amoroso, né? Mas como funciona isso, né? Então, se tem uma mulher ou um homem que não consegue criar uma relação aqui, um casamento, vamos dizer assim, o que está acontecendo que esses dois então não conseguem criar essa relação, esse vínculo, o amor? Alguma coisa está acontecendo naquele sistema familiar dela que está impedindo. Na constelação, por exemplo, se a Carla chega aqui, eu não consigo ter bons relacionamentos, problema com traição, ou o meu casamento está falido e eu não sei o que fazer. Na constelação, a partir do momento que a pessoa coloca aqui, essa mesa aqui, vocês estão vendo aí, essa mesa, ela chama o campo. Então, quando a pessoa chega, isso aqui passa a ser o campo informacional daquela pessoa, daquele cliente. Então você está dizendo que quando eu chegar para uma constelação, então essa bonequinha aqui vai me representar enquanto pessoa. Sim. Isso aqui é uma constelação com bonecos. Então, o boneco passa a representar aquela pessoa, o esposo, a esposa, o namorado, o pretendente, o pai e a mãe, conforme tiver E aí eu vou aqui. posicionar aqui nesse local de qualquer jeito ou não? Tem uma orientação específica? Quando a pessoa chega aqui e abre-se o campo de informação, ela vai colocar os bonecos conforme o sistema familiar dela funciona, como ele existe. Sem saber como é. A pessoa fala assim, mas eu não sei, não precisa saber. Que é uma questão de sentir. Então, quando a gente vai mexer com constelação, a gente não trabalha com saber intelectual, racional, não é esse. Porque se você tivesse esse saber, você não estava enfiado nessa enrascada que você está. Tá entendendo? Porque essa mente racional sua já não sabe o suficiente para você resolver o problema. Então, nós precisamos acessar uma mente mais profunda. Campo de informações mais profunda em nós mesmos no sistema.
E isso seria possível de identificar só com esses dois bonecos aqui? E aqueles ali são para, tipo, eu escolho ou você que escolhe? Como A funciona, gente né? começa aos poucos, dependendo do assunto. Se o assunto é relacionamento, a gente vai trabalhar a relação aqui, homem e mulher, a gente vai trabalhar sempre também a relação com pai e mãe. Tá, vamos simular como se fosse fazer uma constelação, então, para mim. Como você iniciaria uma constelação para mim e eu estou relatando um problema amoroso, né? Eu e meu marido andam brigando muito, já venho de um divórcio para trás e caminhando para um divórcio de novo, né? Então, como eu posicionaria? Então, aí, antes a gente faz uma conversa com a pessoa, para compreender como é que funciona o sistema dela, se já foi casado, se não é, se tem filho, se não tem filho, pai, mãe, como é que é e tal. E depois a gente abre o campo para vamos iniciar. O assunto é o quê? Ah, é relacionamento conjugal. Então, entende que cada constelação a gente trabalha um tema só, o máximo possível focado nele. Ah, não, é uma doença que a pessoa tem, ela quer compreender melhor aqui, tá, de trabalhar a doença. Nesse caso, é relacionamento. Então, nós vamos trazer o cliente, ele vai colocar ele primeiro na mesa. Sempre a gente começa com a pessoa, logicamente. Ela que está buscando a solução. Ela vai colocar ela aqui em algum ponto da mesa, que ela sente. Aí eu sinto que eu estou aqui na ponta da estrela. Ok. Ah, não, eu sinto que eu estou no centro, eu sinto que eu estou nessa ponta da estrela. Ela vai colocar isso se for presencial. Se for online, ela vai me indicar através do telefone e eu vou colocar para ela aonde que ela sente que ela está. Tá bom, colocou. Aí, em seguida, a gente vai começar a trazer mais elementos. Se a pessoa está querendo resolver um problema, vamos supor que ela é casada. E o seu marido, você põe aonde? Ah, tá. Meu marido eu ponho aqui atrás. Ah, não, eu ponho meu marido aqui, bem pertinho de mim. Agora meu marido aqui, na minha frente. E tem uns bonequinhos sem identificação, eles funcionam Sim. como, né? Esses bonequinhos. aqui são elementos que a gente trabalha, então, não pessoal, não é pessoa. Mas, por exemplo, o trabalho da pessoa, esse boneco vai representar o trabalho dela. Aí, se for uma constelação que está mais ligada à questão de financeiro, né, ou de trabalho, a gente vai colocar esse boneco. Onde você sente que está seu trabalho? E ela vai começar a posicionar isso. O que o terapeuta vai ler? Ah, tá, mas ele botou esse monte de boneco aqui, botou pai, mãe e tal, mas e daí? O cliente olha para aquilo ali e não entende o quê? Ou compreende o quê? O que traz de informação para ele? Às vezes, só dele colocar e olhar, o simples fato dele ver o desenho que ele montou, ele já cai a ficha. Nossa, eu amo tanto meu marido. E bota assim. Como assim? Você ama tanto seu marido, ele está distante de você, você nem enxerga, ele está olhando para lá um pouco. Mas já tem algo errado. Só da pessoa olhar para isso aqui, ela sabe que o que ela está falando não é bem verdade. Entendi. Aí o terapeuta vai olhar o quê? Vai olhar onde foi colocado o boneco, onde ele foi posicionado, para que lado eles estão olhando e qual a distância. E a partir de um problema identificado, por exemplo, né, nesse caso, né, a mulherzinha está olhando para um lado, o marido está do outro lado, olhando para frente, né? Eu tenho um trabalho supostamente no meio dos dois, né? Como que a constelação ajudaria ela a resolver esse problema, já que a questão é um relacionamento, né? É claro que isso aqui não vai aparecer assim, porque vai ter mais elementos. Sim. Agora, o ideal é que quando ela olhar para isso aqui, ela vai perceber que o que ela fala, o que ela traz para o campo racional, mental, intelectual e fala para os outros, não é exatamente o que ela sente internamente. Nossa, eu sinto que eu amo meu marido, não sei o quê, mas quando ela mostra, não é o que ela mostra, não é o que ela sente realmente. Ela fala isso, ela demonstra intelectualmente. Por quê? Quando eu vou falar, eu passo por um filtro mental de crenças, de princípios, de alguma coisa, então eu meio que falo o que eu preciso falar, o que eu posso falar. Mas quando eu ponho aqui, eu mostro exatamente o que está acontecendo. E como é que se dá a solução? Às vezes a gente dá uma reorganizada para a pessoa ver, ou o simples fato dela perceber isso aqui, já cai a ficha
do movimento que ela precisa fazer. Então tá, botei os bonecos aqui, né? Aí voltei para casa, pronto, tá resolvido. Não, não é assim, não é mágica. Nós não estamos trabalhando com magia. Nós estamos trabalhando com conhecimento, com percepção de realidade. Você veio aqui, percebeu que tem algo aqui, o terapeuta te ajudou a perceber, você vai fazer o quê? Volta para casa e fazer o movimento necessário. A partir da percepção que você teve agora. Aí sim você vai ter resultado. E aí você trabalha também com a mentoria, né? Pós-constelação, né? Que é nessa parte de orientar mesmo, de conduzindo as pessoas, né? No pós-constelação, né? No trabalho que eu tenho feito, eu gosto de fazer primeiro uma conversa para compreender a pessoa, conhecer ela melhor. Ela poder também expressar, ser ouvida é uma necessidade nossa. Então, quando eu ouço uma pessoa sem julgamento, sem discriminação, isso já faz ela se sentir melhor. Então, primeiro a gente faz essa, nós chamamos de escuta ativa, né? É uma técnica terapêutica também. Eu vou escutar a pessoa, o que ela dizer, como ela diz, só isso. Interessante, gente. Isso faz com que a outra pessoa se sinta bem, principalmente as mulheres. A mulher tem uma necessidade de afirmação e de aceitação daquilo que ela pensa e sente. Então, o terapeuta, quando está fazendo essa técnica, ele vai apenas escutar. Não vai dar pitaco, não vai dar solução, nada. Apenas escuta. Então, ele pode fazer uma sessão só com essa técnica. Uma sessão com constelação. Olha, se o problema é relacionamento, vamos ver como é que está aqui as relações do seu... Como é que é a relação do seu pai e da sua mãe? Aí você vai ver que a pessoa posiciona ela e o marido muito parecido com o que ela posiciona o pai e a mãe, às vezes, ou na maioria das vezes. Então ela vai compreender que não é só ela que faz esse processo. A pai e a mãe faziam, de repente os avós faziam, os bisavós faziam. Não sei nem de onde vem isso. Então, mas uma vez que eu tomo consciência, então eu começo a transformar, mudar o movimento daqui para frente. E aí, nas outras sessões, quando a gente trabalha com um pacote com a pessoa, nas outras sessões a gente vai começar a orientar ela, a partir do que ela falou, a partir do que ela vivenciou aqui, qual é, então, a ação, o movimento que ela tem que fazer. Porque às vezes ela fica em dúvida, né? Sim. Você veio cá, constelou, beleza. Aí voltou para casa. Sua cabeça começa a se organizar a partir do que você viu e percebeu. Mas e agora? O que eu faço mesmo? Aí entra um processo meio que de mentoria. É terapia, mas também é mentoria. É ter conhecimento agora de quais ações tomar, de como é que eu faço para mudar aqui as crenças, como é que eu faço para mudar meus estados emocionais, para eu ter os comportamentos que eu desejo. Entende? É todo um processo. Junto a isso, quando a gente faz um atendimento presencial, a gente faz também sessões de reiki, que é para alinhar os centros da pessoa, energético dela. Isso vai trazer ela paz, leveza. O reiki vai ficar para outro episódio, a gente vai detalhar melhor aí sobre isso, né? No pacote você pode ter acesso a todas essas coisas. Sim. E aí, hoje, no atendimento com a pessoa, ela falou, a terapia mudou minha vida. Então, quando eu percebo e conheço eu um pouco melhor, o meu sistema, eu vou ter mais felicidade, mais alegria, mais capacidade de resolver os problemas e mais capacidade de saúde, né? De ter saúde, né? Fazer saúde, vivenciar a saúde e os relacionamentos cada vez melhores. Isso aí? Isso aí. É uma última pergunta, né? Se você tem algum caso interessante de constelação, assim, que você lembre que a pessoa depois conseguiu sair, né? Se soltar, né? A partir da constelação, né? Eu atendi uma pessoa e ao montar o desenho, né? Ela montou aqui, botou os bonecos. Depois eu falei com a pessoa assim, eu posso dar uma reorganizada? Porque a gente tem um modelo que é tido como o mais saudável. Então, quando a pessoa viu o desenho que ela fez e um desenho que seria o mais saudável, que é o mais saudável, eu estou meio que um choque. Quando eu reorganizei para essa pessoa, ela falou assim, rapaz, quando você mudou esses bonecos de lugar, é como se a minha mente tinha tirado um véu. E eu vi diferente.
Olha só qual que era um dos grandes problemas dessa pessoa. Ele dizia que quer ir para frente, para o futuro, buscar. Mas quando ele botou o desenho, ele botou se olhando para o passado. Passado. Olha, que Quando interessante. eu inverti e botei um posicionamento mais saudável, ele falou assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Como é que eu vou caminhar para frente? Olhando pelo retrovisor, olhando para trás. Logicamente você não vai caminhar para frente. Interessante, gente. Não sei se Isso vocês gostaram, né? transformou a vida dessa pessoa. Eu gostei bastante de entender um pouquinho mais sobre a constelação, né? E tem a constelação também com pessoas, né? Essa eu estudei, Aliás, tem outras com animais, né? Sim, Tem outras formas, né? Tem vários tipos de constelações. Eu estou trabalhando com essa que eu aprofundei um pouco mais os estudos. Estou fazendo cursos mais, né? Além dos que eu já fiz, estou fazendo outros agora para compreender mais ainda, perceber melhor e trabalhar com um grupo de pessoas também, que é o intuito que eu tenho mais para frente. Aí sim, eu já vivenciei, né, com outros terapeutas, né, uma prática de terapia e constelação familiar com pessoas. Aí é fantástico. Para a gente que está lá participando ou assistindo, já é transformador. E para quem é constelado, com certeza, maior ainda. Mas da minha parte ainda estou trabalhando com os bonecos. Quem sabe daqui mais um dia a gente começa a trabalhar com um grupo de pessoas também. Fantástico. É isso. Agradecendo aqui. O Sérgio se apresenta aí pra gente agora, né? Em suas formações, né? Pulamos essa parte no início, né? Me apresentando no final, né? Então eu trabalho com terapia a partir de 2003, né? Eu começo a trabalhar com terapia ainda com no intuito de tratar esse daqui primeiro. Eu sempre achei que o primeiro que deve ser tratado é esse. Se esse daqui estiver bom, saudável e tal, ele pode começar a ajudar outras pessoas. Então eu comecei com fitoterapia, com trabalho na igreja voluntário, fiz curso de Reiki em 2005, autocuidado, né? Cuidar de si, alimentação, tudo aquilo que é para ter um corpo mais saudável, uma mente mais saudável. E a constelação chegou agora em 2020, né? Comecei a estudar. Então já tem 3 anos, estou fazendo um curso agora pelo Centro de Mediadores de Brasília, para aprofundar em constelação familiar e organizacional, que é para empresa. Então estou estudando isso agora. E para mim foi um divisor de águas, né? Quando comecei a estudar técnicas naturais, entende? Eu não queria aquele processo de tomar remédio para curar a dorzinha. Não queria aquilo para mim. Então eu faço o quê? Eu começo a buscar alternativas. Se é uma planta que pode ajudar, se é um floral que pode ajudar, se é a homeopatia, se é o reiki, se é a constelação, se é outras técnicas que podem estar auxiliando desde a problemas de saúde do corpo, na emoção, no emocional, ou também nas doenças de relações, né? De relacionamentos. Então, tudo isso foi fazendo com que eu me soltasse, a própria fala, a expressão, né? Que para mim era uma dificuldade tremenda. Parei de estudar muito por conta disso, para não ter que explicar trabalho na escola, porque eu não conseguia explicar trabalho. Eu cheguei a morrer ali de ansiedade, de coração precisar sair pela boca. Então, hoje eu estou fazendo falas, fazendo encontros, dando palestras, que lá atrás era algo que era impossível para mim fazer isso. Eu quase tinha um troço, quando ia falar para 2 pessoas, fazer um presente na sala de aula, já era uma loucura. Então isso eu consigo melhorar conhecendo-se, fazendo terapia, várias, né? Fiz várias coisas, várias experiências. E todas elas foram acrescentando em mim, dando mais força, me fazendo compreender melhor. E aí nós cuida da família, dos nossos filhos também pautado nisso. Não vai precisar de médico nunca? Não tem hora que precisa. Mas você vai fazer o máximo possível para manter a saúde. E se algum dia precisar, então você procura um tratamento médico. Mas a ideia é cuidar da saúde, não cuidar da doença. Nós cuida porque nós dois somos casados, né? A gente não se apresenta no início assim, né? Mas... E aí é o cuidar de um e do outro, né? E cuidar dos filhos de uma forma mais natural. A minha pegada, vamos dizer, é essa, né? O que é natural e pode solucionar esse problema? Então eu vou fazer isso daqui.
Ah, não tem jeito mesmo. Então tá, busca outra solução. Mas enquanto puder, eu estou fazendo processos naturais de cura, de harmonização e bem-estar. Gratidão, pessoal. Eu faço uma aula de aula.